Vamos ficar de pé, irmãos, e ler a Bíblia. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Vamos ler o versículo 8. Primeira de Pedro, capítulo 5, verso número 8. Vamos ler a palavra de Deus. Primeira de Pedro 5, 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pai, obrigado pela palavra, pela advertência, pelo alerta que o Senhor deixa para nós através da Tua palavra. Ela é que traz vida para a nossa vida, ela é o alimento que nós necessitamos. E essa manhã queremos nos servir desta palavra, para que a nossa vida seja edificada, para que nós sejamos saciados nas nossas necessidades espirituais. Vem falar conosco, Senhor. Vem falar ao coração de cada um de nós, através do poder do Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz, mudar a nossa vida, mudar o rumo e a direção da nossa vida. Eu entrego, Senhor, a minha vida em Tuas mãos, eu peço a Tua unção, a Tua graça, o poder do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento do Senhor na ministração da palavra, para que ela chegue a cada um de nós, que barreiras sejam quebradas, para que todos aqui possamos ouvir a Tua boa palavra, Pai. Eu peço isso junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, o apóstolo Pedro está trazendo uma palavra à igreja de grande importância no que se refere às nossas atitudes. E o que eu gostaria de falar à igreja essa manhã é a respeito de santidade. E santidade não é um tema muito atual para os dias de hoje. Já não se fala muito a respeito disso. Muitas pessoas vão à igreja na expectativa de descobrir algo que Deus tem para elas, de receberem alguma coisa de Deus, de serem de alguma forma abençoadas. Então, muito pouco se fala de santidade, porque é algo que nós, na verdade, damos a Deus, não é? Um comportamento da nossa parte em correspondência àquilo que Deus tem investido em nós. E isso, como eu disse, não dá muito ibope. As pessoas muitas vezes não estão interessadas neste assunto e ele tem caído em desuso. Ou a igreja fala pouco sobre esse assunto, ou quando fala, muitas vezes fala de uma maneira deturpada, com um entendimento errado das Escrituras. Ou outras vezes ficamos apenas na teoria da santidade e deixamos a prática da santidade de lado. Podemos falar sobre isso, mas viver de uma maneira diferente. E tudo isto está muito errado em relação à prática cristã e o que a Bíblia e o que o Senhor espera de nós. Então eu queria falar com você esta manhã a respeito de santidade, mas de uma maneira prática, de uma maneira que a gente consiga entender e viver aquilo que Deus está requerendo de nós. Como é possível viver essa santidade na prática? Algumas coisas a gente precisa entender sobre esse assunto. Santidade não é algo que eu consiga produzir na minha vida. Não é algo que eu, por minha vontade, consiga realizar. Eu sempre digo aqui aos irmãos que santidade também é uma obra de Deus na nossa vida. Porque se entendermos santidade como o próprio termo significa, ser santo é ser separado. Nós fomos separados para Deus. Eu já disse várias vezes aqui que a gente não se converteu, foi Deus que nos converteu. E ao fazer isso nos separou para si, não é? Então cada crente, cada um de nós que somos verdadeiros cristãos, somos santos, irmãos. Amém, queridos? O cristão, ele é santo. Essa é a qualidade da nossa nova natureza, a natureza que Deus nos deu, uma nova natureza, a natureza de santidade. Isso é o que somos. A questão é, nós somos também constantemente atacados
constantemente tentados. Então, o que acontece na nossa luta por esta santidade é que já somos santos, mas às vezes perdemos uma parte dessa santidade pelas influências externas. E eu creio que é isso que Deus quer falar ao nosso coração essa manhã. Como podemos viver aquilo que já somos santos na prática? E o que depende de nós nesta questão de santidade? Eu creio que esse texto que a gente leu tem muito aqui a nos ensinar, e há muitos outros textos bíblicos que vão falar sobre esse assunto, que vão trazer para nós uma ideia mais precisa sobre isso, né? O apóstolo Pedro está aqui falando, nesse texto que nós separamos, e ele está nos trazendo algumas orientações a respeito deste assunto. Para que eu possa viver essa santidade na prática, ele aconselha a igreja a ter um comportamento, uma atitude, e é dessa atitude que ele está aqui nos falando. Voltando ao texto, no versículo 8, ele diz: sejam sóbrios e vigilantes. Olha o conselho que ele nos dá. Que a gente assuma na nossa vida um comportamento de sobriedade e de vigilância constante. É essa a afirmação de Pedro, para que eu e você possamos continuar santos, como Deus assim nos transformou no dia que nos salvou e nos tirou da morte para a vida. Nós precisamos de viver em sobriedade, de viver em vigilância, é a palavra que o apóstolo aqui nos traz. E apenas olhando para o texto em português, como estamos lendo aqui, algumas definições sobre estas duas palavras, sobriedade, vigilância, né? Ser sóbrio, ser vigilante, a gente pode recorrer ao dicionário. E o dicionário traz algumas definições bem interessantes sobre, primeiramente, sobriedade. Há 3 definições ali no Aurélio que eu separei aqui. O sóbrio é moderado, tem esse sentido. O sóbrio tem o sentido também de não embriagado, é sóbrio. E também tem um sentido que o Aurélio traz de ser simples. Algo sóbrio é algo simples. Quando você diz assim, uma pessoa está com a roupa sóbria, não quer dizer que a roupa dela não caiu na cachaça. Quer dizer que ela está com uma roupa simples, né? Moderada, modesta, não é? Uma roupa que representa a sobriedade. Então, esses sentidos também precisam estar presentes na nossa vida, para que a gente possa viver a santidade que Deus deseja de nós. Uma vida de moderação, evidentemente não embriagados, claro, não é? Mas também uma vida simples, que nos evita muitos problemas. Alguns de nós insistem em viver uma vida complicada, irmãos, e isso aí é um passo para arruinar com a nossa santidade. E Pedro também diz que nós devemos ser vigilantes. A definição para o vigilante é aquele que se mantém acordado, né? Aquele que não dorme no serviço, aquele que está atento, aquele que está em prontidão, está pronto para reagir a uma ameaça, está pronto para confrontar um inimigo. Esse é o vigilante, o sentido do que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui. E por que ele usa estas duas palavras para determinar o nosso modo de vida que devemos viver na vida cristã? Por que ele usa esses termos? Ele dá um motivo no próprio versículo. Ele diz, sejam sóbrios e vigilantes. E há um ponto, mas logo depois uma frase. Eu poderia substituir esse ponto pelo porquê, porque a frase que vem a seguir é a explicação do motivo pelo qual ele nos manda ser sóbrios e vigilantes. Ele diz o motivo: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse é o motivo. Ou seja, ele está dizendo, seja sóbrio, seja vigilante, porque o diabo, que é o seu adversário, que é o seu inimigo, está rodeando a sua vida, rugindo, fazendo barulho, mas procurando de alguma forma uma oportunidade para devorar você. Então, o que ele nos coloca aqui como motivo
para que a nossa vida seja uma vida sóbria e vigilante. Porque há alguém que se opõe a mim. Todos nós temos um opositor. Todos nós temos um adversário. E o adversário, a Bíblia define, é o diabo. Veja, a Bíblia não tem pudor ao falar do diabo. Embora hoje esteja tão complicado o meio evangélico que a gente, às vezes, nem fala no diabo, porque tem gente que fala tanto no diabo, né? Que a gente nem precisa falar mais nele, não é verdade? Muito se fala do diabo de maneira desequilibrada, como se ele fosse o culpado de todos os nossos problemas e nós fôssemos simples vítimas do diabo. Tudo que a gente faz de errado, a gente diz assim, foi o diabo que me obrigou a fazer. Não é? A gente dá essa desculpa e às vezes se fala muito sobre o diabo, mas outros partem então para um outro extremo, dizendo, não, vamos falar do diabo, vamos falar de Deus, mas a Bíblia fala do diabo, não é, irmãos? E ela está dizendo que ele é o nosso adversário, o nosso inimigo, um oponente. A ideia também dessa palavra, adversário, diabo, é a ideia de um oponente diante de um julgamento, diante de um tribunal. Aquele que se opõe como o acusador, como a Bíblia diz, o diabo é o acusador dos nossos irmãos, que dia e noite nos acusa. Então é como se a figura do maligno aqui fosse esse oponente que está no julgamento, nos acusando, sendo diretamente o nosso adversário. Por quê? O seu objetivo é que todos sejam condenados, assim como ele já está condenado. Você tem dúvidas disso? Você acha que o diabo tem chance de ser absolvido, irmãos? O diabo já está condenado. Assim como a Bíblia diz lá em João 3,18, que quem não crê em Jesus já está condenado também. Entende? O diabo, ele já está condenado. E o que ele deseja é que esta condenação se estenda a muito mais pessoas, para que ele não fique sozinho, curtindo solidão no lago de fogo, como a Bíblia diz. Então ele quer levar muita gente para lá. E ele é o adversário dos cristãos. Eu creio, irmãos, que o diabo sabe que ele não pode levar nenhum cristão para o inferno. Por mais que ele tente, ele não pode levar aqueles que foram remidos, comprados, lavados pelo sangue de Jesus. Mas, de toda maneira, ele tentará nos desqualificar, nos inutilizar, porque um cristão foi salvo por Deus, como eu disse, foi santificado por Deus para ser santo, para viver para Deus, para fazer a obra de Deus. Mas isso o diabo não pode mudar, mas ele pode desqualificar a gente, de maneira que a gente não sirva mais para trabalhar, não sirva mais para colaborar, não sirva mais para fazer a obra de Deus. Por isso Pedro diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Pedro está falando à igreja. Ele não está falando para as pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo já estão mesmo rodeadas, o diabo já está agindo na vida delas, tudo está acontecendo. Mas ele está falando para a igreja. A carta de Pedro é uma carta à igreja. E ele está dizendo, sejam sóbrios e sejam vigilantes, porque há um adversário que tem rondado a vida de vocês, rugindo como um leão, procurando uma oportunidade para devorar vocês. E o que ele faz é isto, constantemente rodeia, constantemente ronda a nossa vida, busca alguém desprevenido, busca alguém sem vigilância, busca alguém sem sobriedade para aproveitar aquele momento de descuido, de sono, de embriaguez, para dominar a vida da pessoa e levá-la para longe de Deus. É esse o propósito de Satanás, é isso que ele tem feito em relação a cada cristão, não é, irmãos? E aqui é interessante também, uma vez eu li um livro sobre esse assunto e o autor do livro fazia uma comparação a esse estado de vigilância, não é, que nós temos que ter, com uma situação corriqueira da época de Pedro, como se talvez ele tivesse até se inspirado nesses acontecimentos para trazer essa palavra. E dizia ele que o templo naquela época era guardado por vigias. Haviam vigias que tinham a função de guardar o templo. Assim como o túmulo de Jesus, lembra que vigias foram instruídos, guardas do templo, né? O templo tinha uma guarda que inclusive atuou na prisão de Jesus, e essa guarda tinha a incumbência de vigiar o templo.
e eles tinham então que se colocar nos locais de vigia, não é? Nas sentinelas, para ali ficar acordados durante toda a noite. E esse vigia, durante toda a noite, tinha que estar no seu lugar. Quem já tirou o serviço militar aqui deve saber disso, né? O que tem que fazer o guarda lá que está de sentinela. Ele pode dormir? O que você acha? Aí dele, né? O vigia também, naquele tempo, não podia dormir. E de vez em quando o oficial passava, durante a madrugada, com uma tocha na mão, para verificar se aquele vigia estava ou não acordado. Se aquele vigia não estivesse de pé e alerta quando aquele oficial passasse, o oficial tinha por direito tirar as vestes daquele vigia e dar-lhe uma boa surra, não é? Dar-lhe uma boa punição, queimar as suas vestes, dar uma surra nele como punição pelo seu descuido, pela sua falta de vigilância. Isso era um costume naquela época em que Pedro escreveu. Ele certamente vivenciou estas coisas. Trazendo para a nossa realidade, é mais ou menos isso o que a Bíblia está dizendo para nós. Nós temos o dever de vigiar. Nós temos o dever de nos manter em sobriedade. Temos o dever de estar atentos. Não podemos usar como desculpa o seguinte: olha, a guarda foi invadida aqui. Por quê? Eu era o sentinela, mas, olha, eu dei uma cochiladazinha, mas foi coisa de 1 minuto. O que acha que vai acontecer se o vigia der essa desculpa? Ele vai ser livre da punição por causa disso? Ele vai ser livre? Olha, entraram aqui uns bandidos, levaram tudo no quartel, mas eu só dormi 1 minutinho. Não, essa desculpa não serve, irmãos. E essa desculpa, eu creio, também não serve para nós. Quando nos desculpamos porque caímos em tentação, porque foi só 1 minuto de descuido, foi só 1 minuto que eu fechei os olhos e essas coisas simplesmente aconteceram. Então, quando nós descuidamos daquilo que Deus está nos ordenando fazer, que é ser sóbrios e vigilantes, o que vai acontecer é a mesma coisa que acontecia lá com esse guarda do templo. A gente estará dormindo este sono espiritual, alheio ao que está acontecendo ao nosso redor, porque quando você está dormindo, você não está vendo o que está acontecendo em volta de você, não é? Vai estar nesta situação exatamente, e o que vai acontecer? O inimigo, que anda em derredor, rugindo, procurando alguém para devorar, terá naquele momento o direito, como tinha o capitão, o oficial, de realmente esculachar o vigilante, não é? Bater nele, tirar suas vestes, envergonhá-lo. Irmãos, veja se não é exatamente isso que o diabo tem feito. Embora ele não possa levar um crente para o inferno, ele pode envergonhar um crente. Ele pode fazer um crente ser motivo de vergonha, motivo de vexame para a sociedade, para a igreja, de diversas maneiras. E por que ele fez isso? Não é? Por quê? Deus permitiu, sim, mas por quê? Porque ele dormiu. Porque ele não foi sóbrio, não foi vigilante, não cumpriu aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Então não posso culpar Deus. De fato, o que acontece é que eu não obedeci. A ordem de Deus é: seja sóbrio e vigilante. Eu não fui sóbrio nem vigilante. Então o diabo, o meu adversário, veio para me envergonhar, para tirar as minhas vestes, para me castigar, porque eu não cumpri o que Deus mandou fazer. Então, irmãos, o que Deus está nos dizendo essa manhã: seja sóbrio e seja vigilante. Seja sóbrio nos sentidos que demos aqui. Evidentemente, não se refere apenas à embriaguez. Talvez você não beba, não se embriague, isso é coisa do passado que você tinha no mundo. Ok, maravilha, glória a Deus. Mas, de repente, você ainda hoje, apesar de não fazer nada disso, você não vive uma vida moderada, não vive uma vida simples. Você é um exagerado, talvez aprendendo com Cazuza, não é? Você é um exagerado. Talvez você não tenha nenhuma moderação na sua forma de viver. Talvez você não tenha simplicidade na sua forma de agir.
E é por essas e outras que o diabo, nosso adversário, tem encontrado na sua vida a brecha necessária para que ele possa atingir você em cheio. Talvez você não esteja vigiando, esteja dormindo esse sono espiritual, não esteja se mantendo acordado, se mantendo atento, de prontidão. Porque quando o vigilante não dorme, ele observa a chegada do inimigo ainda de longe. Ele nem permite que o inimigo se aproxime, porque já ao longe o vê e já se prepara e já reage àquela investida, àquele ataque. Mas quando não temos a sobriedade e muito menos a vigilância, quando a gente vê, se vê, o inimigo já está em cima. Quando você percebe, o inimigo já está agarrado contigo, já te arrebentou, já te rasgou, já te envergonhou, já te deu uma surra. Nem percebe, você já foi completamente atingido e completamente destruído. Então, o que faltou a cada um de nós? Apenas a obediência a este princípio simples que Deus está nos dizendo por Pedro, um homem simples. Sejam sóbrios, sejam vigilantes, porque isto é necessário. Seja atento ao que está acontecendo ao seu redor. Seja atento à aproximação do inimigo. Seja atento ao que está acontecendo na sua periferia, para que você se prepare antes que o inimigo chegue, se instale e faça o estrago que ele deseja fazer. Porque a Bíblia diz que ele procura alguém para devorar. Ele não procura alguém para grudar na pessoa igual o encosto. Não, ele procura alguém para destruir, para devorar. Esse é o propósito. O diabo, diz a Bíblia, veio para roubar, matar e destruir. Isso é o que ele quer fazer. Então, se eu estiver vigilante, ao menor sinal de perigo, veja, o vigilante faz isso, mesmo que ele não possa com o inimigo, mas ele dá o alerta. Ao menor sinal, quando ele está desperto, olhando, ele vê que vem se aproximando, ele chama outros, ele toca o alarme, toca a sirene. Então, ao menor sinal, aquele que está vigilante já consegue perceber. E então, ele atua em relação àquilo para que o inimigo não venha e não possa destruí-lo. Não é, irmãos? Mas o termo de Pedro aqui também fala sobre vigilância, não é? Essa vigilância que é necessária. E trazendo agora para uma forma prática, como eu falei no início da mensagem. Santidade na prática. O que eu preciso vigiar para que a minha vida continue apresentando a santidade que Deus produziu em mim? Você foi salvo? Amém? É para os salvos a mensagem de hoje. Você foi tirado da morte para a vida. Você recebeu uma nova vida. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Então você é santo, porque a nova criatura de Deus não é uma criatura contaminada. A nova criatura de Deus é uma criatura que Ele mesmo formou. Você foi regenerado, como diz a Bíblia. Então você é santo. Mas o que você precisa vigiar para que você não perca esta santidade que Deus já te deu? Qual a área que nós temos que vigiar? E aí, irmãos, há muitas áreas. Se eu fosse falar de todas elas, ficaríamos aqui o dia inteiro falando, né? Mas eu separei aqui algumas áreas que são essenciais, vitais, que devem receber de nós uma vigilância maior e contínua, porque são áreas por onde o inimigo tem entrado de uma maneira muito eficaz na vida de muitos cristãos e, com isso, tem envergonhado muito os cristãos e a própria igreja. A primeira área que eu quero conversar contigo está no Salmo 141. Uma área que requer muita vigilância da nossa parte. Salmo 141, versículo número 3. Vamos ler na Bíblia? Salmo 141, verso 3, o salmista Davi, em oração, está dizendo assim a Deus: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Alguém diria assim, mas Davi está orando. Irmãos, isso é uma poesia, né? Ele está abrindo o seu coração, não está transferindo a responsabilidade para Deus, não, tá bom?
Porque senão a gente diz assim, o pastor está falando que eu tenho que vigiar a porta dos meus lábios. Mas como Davi está orando por isso, eu vou só orar. Eu vou dizer assim, Senhor, vigia a minha boca. Aí no dia seguinte, se eu sair falando palavrão, xingando todo mundo, Senhor, o senhor não guardou não? Né? A culpa passa para Deus. É uma boa estratégia, não é, de muitos de nós. Não é? Eu oro, se não aconteceu, então é porque Deus não quis. Eu continuo a mesma porcaria. Essa responsabilidade é nossa. Você viu no Novo Testamento o apóstolo Pedro dizendo, vigie, não é? Seja vigilante, seja sóbrio. Irmão, eu não sei do seu passado, você já foi bebum? Já foi? Já bebeu de cair? Alguém pode ter, sem vergonha, você tem coragem de dizer se já bebeu de cair? Ninguém, né? Opa, tem um ali, um corajoso. Os outros ninguém falou porque são covardes, mas tudo bem. Já bebeu de cair, né? Aí quando você era bebum, o que você dizia quando estava bêbado? Não dá nem para escrever o que você dizia, né? Que falava, não escrevia e graças a Deus que ninguém gravou, né, irmão? Porque só diz bobagem o bebum, né, irmão? O bebum só fala besteira. Então, veja, seja sóbrio e então vigilante. Você com sobriedade, você não está bêbado. Você está de posse das suas faculdades mentais. Você está senhor da tua vontade. Então, diante dessa sobriedade, agora vigie o que sai da sua boca. Veja, Jesus chegou a dizer, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Veja, se a minha boca pode ser um instrumento de contaminação, irmãos, eu preciso vigiar a minha boca, amém, irmãos? Você, nessa vigilância proposta por Deus, inclui os lábios, aquilo que eu digo, aquilo que eu falo. Mas nós, queridos, temos uma cultura complicada, sabe? A gente não se preocupa muito com o que a gente diz, não se preocupa muito com o ouvido de quem está do outro lado ouvindo. Alguns dizem, meu ouvido não é pinico, já ouviu isso, né? Por que será que falam isso? Porque o que sai da tua boca é o quê? O que a pessoa quer dizer quando fala isso, né, irmãos? O que você coloca no pinico. Então, cabe a nós vigiar o que sai da nossa boca. Nós não temos cuidado. É interessante como isso às vezes é cultural. Eu, muitas vezes, viajando, irmãos, a gente passava em alguns lugares e tinha japonês aberto. Japonês é uma praga. Desculpe os japoneses, né? Mas eles se espalham por tudo que é lugar, nos lugares turísticos, quando a gente viaja e tal, vem aquele grupo de japoneses enormes. E aí, no meio do grupo japonês, você vê um monte deles usando máscara. Você já viu isso? Japoneses usando máscara. Aí eu ficava intrigado antigamente, a primeira vez que eu vi, fiquei, que negócio é esse? Será que ele está com medo de ficar doente, né? Será que ele tem medo do ar, que ele acha que o ar aqui é contaminado? Por que ele está botando máscara? Ele está botando máscara não é por causa dele, ele está botando máscara por causa do outro. É porque ele está gripado, ele está com alguma infecção, ele está com algum vírus, alguma coisa, e ele não quer que ninguém pegue aquilo que está dentro dele. Veja, é a diferença cultural da preocupação com o outro. Então o japonês usa aquela máscara para que aquilo que está nele, na hora que ele fala, na hora que ele respira em cima das pessoas, não espirre nos outros, a gripe, as coisas. Veja o cuidado, ele está vigiando a sua boca. E nós, como cristãos, não vamos vigiar a nossa boca, irmão. Pensa comigo aqui. Não temos esse dever de ter o cuidado com aquilo que vai chegar às outras pessoas que nos cercam. E eu preciso vigiar isso, porque isto é como escancarar a porta da minha casa, do meu quartel-general, para que o inimigo entre, me dê uma surra, me envergonhe pelas coisas que eu falei, pelas bobagens que eu pronunciei, pela maledicência que saiu da minha boca, pela fofoca que todo mundo jura que não é fofoqueiro. Se eu perguntar que todo mundo, não, pastor, eu fofoqueiro não, mas eu conheço um monte. Todo mundo fala isso, né, irmãos? Mas, na verdade, nós, às vezes, somos fofoqueiros sem nem pensar, sem nem perceber que assim estamos sendo. Porque a boca não foi vigiada. E o que a Bíblia fala? Vamos ler em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, verso 8, diz assim: agora, porém,
Despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí diz, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. O que a Bíblia diz que eu preciso me despojar? Duas dessas coisas estão na boca. A linguagem obscena, o palavrão, a palavra ruim, maldada, e a maledicência, a famosa fofoca, não é? A famosa falar mal das pessoas, com ou sem razão, tá bom? Falar mal com ou sem razão é maledicência. A linguagem obscena, problema da língua. E a Bíblia diz que eu preciso me despojar disto, jogar isto fora. Mas para isso, eu preciso vigiar. Como disse Davi, Senhor, põe um guarda na minha boca. Eu não posso, a minha boca que louva, que canta hinos, que compõe salmos, ela não pode falar palavrões, ela não pode ser fofoqueira, ela não pode ser acusadora. Maledicência não pode existir na minha linguagem. Vigiar, irmãos. Isso é santidade na prática. Não é a santidade ensinada pelos antigos, que é botar uma roupa até o chão, não raspar o sovaco, não é? Não é essa santidade que eu estou falando, não. Porque às vezes a pessoa não faz nada disso, mas fala dos outros, é uma fofoqueira de coque santo, já viu isso? Tem um coque santo, rodopia na igreja, diz glória, balança igual um balanço, mas é uma fofoqueira desgraçada. Dentro de casa xinga todo mundo. Que adianta essa santidade aparente se ela não é vivenciada na prática de vida, entende? É de prática, e a prática começa pela vigilância e pela sobriedade. E a vigilância nesta área é muito importante. Nos lábios, vigia a porta dos seus lábios. É uma porta de maldição. Como Jesus disse, o que contamina não é o que entra, é o que sai. O japonês parece que conhece isso, né? Não, a minha saliva vai contaminar alguém. Se eu não tiver nada melhor para falar, vou ficar calado. Amém, irmãos? Às vezes, tem um ditado de boca fechada não entra mosca. E eu completo, também não sai besteira. Né? Nem entra mosca, nem sai besteira. Então fica com a boquinha fechada. É tão bom, você é uma bênção calado, sabia? Você é uma bênção de boca fechada, é uma maravilha. Todos são muito abençoados assim. Então, pensa sobre isso. Vigia nessa área, porque isso é prática de vida, para que a santidade não deixe de estar presente na sua vida, para que por uma palavra você não seja contaminado, não seja envergonhado. Lembra que por uma palavra Moisés perdeu a terra prometida, irmãos? Por uma atitude. Então, vigia para que a tua santidade não vá embora, para que você não seja envergonhado pelo diabo, pelo aquilo que saiu da sua boca. O acusador está lá. O crente lá falando palavrão, olha lá o crente fazendo fofoca dos outros, olha lá. O acusador terá todos esses motivos para te envergonhar na frente de todas as pessoas, e é isso que ele tenta fazer a todo instante. Uma outra área que temos que vigiar, eu quero compartilhar contigo, em Mateus capítulo 5, versículo 29. O Sermão do Monte é tremendo, irmãos. Mateus capítulo 5, verso número 29. Leia comigo o que está escrito na palavra de Deus. Mateus 5, 29 diz: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Agora Mateus 6, 22 a 23. Jesus volta a falar do mesmo assunto. Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Por duas vezes, no mesmo sermão, na mesma pregação, Jesus fala a respeito dos nossos olhos. E, irmãos, tem área que a gente precisa vigiar mais do que os olhos. Os olhos são terríveis, irmãos. E o Senhor deu um bom motivo para isso, dizendo que os olhos são a lâmpada do corpo. A tua luz, a luz de Jesus dentro de você, brilha através dos seus olhos, do teu olhar. Você já parou para pensar no olhar de Jesus, irmãos?
A gente vê filme, né? Aí Jesus está aquele olho em azul, né? Aquela coisa, né? Bem hollywoodiana, mas não é nada disso, né? Eu acho que nenhum filme consegue traduzir direito o que era o olhar de Jesus. Só quem sabe o que era o olhar de Jesus, eu acho que é o apóstolo Pedro, que teve a maior experiência da vida dele, né? De negá-lo, 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 e depois olhar. Jesus está olhando para ele. Mas não é aquele olhar acusador, fulminante, né? Rasgando, depreciando, mas um olhar tremendo de luz, né? Uma luz que irradia daquele olhar. E veja, a Bíblia diz, o Senhor diz que nós também somos assim. O nosso olhar irradia a luz. E a luz não é nossa. A luz que nós temos é a luz do Senhor. Então, através dos nossos olhos, deve irradiar a luz do Senhor que está agora em nossas vidas. Mas, se os nossos olhos estiverem em trevas, veja, a única parte que poderia brilhar está escuro, então não tem mais nada para brilhar. É isso que Jesus diz. Então, que grandes trevas serão? Porque a única fonte de luz está em trevas. Então, as trevas serão completamente dominantes sobre a sua vida. E aí ele diz, se o teu olho te faz pecar, é melhor você arrancar ele. É melhor ficar sem olho do que ir para o inferno com os olhos, com tudo bonitinho. É melhor ficar sem. Então, é uma área vital que precisa ser vigiada. Precisa de sobriedade. É engraçado o termo sobriedade, foi muito bem aplicado por Deus aqui, né, irmãos? Porque o bebum, volta ao bebum aqui, né? O bebum vira os olhos, né? Ele fica, já viu? Olhando para o nada, pá, né? Ele está totalmente perdido, né? Mas os nossos olhos têm que ser focados. Os nossos olhos têm que ser em Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nossos olhos têm que ser na cidade celestial. Então a gente precisa vigiar. Para onde estão olhando os nossos olhos? O que está entrando? Porque os olhos, para o Senhor, teriam que ser uma fonte de luz. Ou seja, algo deveria sair dos nossos olhos. Mas o problema é que ao invés de sair alguma coisa, está entrando alguma coisa. E alguma coisa muito ruim, que está contaminando a nossa vida espiritual, que está contaminando todo o nosso interior, porque é uma fonte em que entra e que se aloja. Os olhos têm uma ligação direta com o cérebro, não é, irmãos? E tudo que entra vai diretamente para o seu cérebro e contamina o seu centro de decisões, não é? Contamina completamente a todos nós aquilo que entra pelos nossos olhos. E nessa área talvez o homem tenha que ter um cuidado ainda mais especial do que a mulher. Porque dizem aí os pesquisadores que o homem é muito atraído pelo que ele vê. Você já ouviu isso? Né? O homem é muito atraído pelo que ele vê. Então, direcione a sua atração para o lugar certo. Amém, irmãos? A tua esposa do seu lado. Tá bom? Olhe somente para ela. Para que você não corra o risco de ser atraído por nenhuma mais. Amém, irmão? Tem que vigiar os nossos olhos, porque se eles forem trevas, que grandes trevas serão. Mas a mulher também. O homem é atraído pelo que olha no sentido sexual, né? E a mulher é atraída pelo que olha no sentido comercial. Bota um olho na vitrine e tu vai ver só o que acontece contigo, né, mulher? Hein, irmã? Bota um olho numa joia aí para tu ver só o que você vai querer agora, a partir de hoje, né? Olha para uma vitrine, a irmã pira, né? A irmã fica louca, né? Então, olha o problema aí. Vigia os olhos. Com os olhos, muitas vezes, julgamos as situações, a aparência das coisas, a aparência das pessoas. Formamos juízos e julgamentos pelos olhos. Então, vigia seus olhos, ou então arranca eles, porque se não acontecer, todo o teu corpo estará em trevas, porque as trevas entraram e te contaminaram completamente, e a tua vida espiritual vai toda para o ralo, por algo que contaminou a tua mente, em todos os sentidos que eu aqui falei, e outros que eu não mencionei, mas que o Espírito Santo vai te lembrar. Guarda os teus olhos. Vigia muito bem para onde você olha, para que você não seja iludido. Os olhos são fonte de ilusão, irmãos. Veja, a Bíblia diz que Satanás muitas vezes se apresenta como um anjo de luz. Por quê? Porque enche os olhos um anjo de luz. Ninguém quer ver o capiroto, né? Todo cara de caveira, bode preto. Ninguém quer ver isso, né, irmão?
Você quer ver um Satanás bonitão, de olho azul, forte, bonito. É assim que ele se apresenta, porque ele quer iludir os olhos. Os mágicos, o que fazem? São chamados ilusionistas, porque iludem a tua visão. Você olha uma coisa e diz, garante que é assim, mas na verdade não é assim. Você foi enganado, você foi iludido. Então, olha a importância de se vigiar os olhos em relação à santidade que Deus já produziu na sua vida, para que você não a perca, não é, irmãos? Outra coisa importante está em Marcos, capítulo número 9, versículo 45 e 46, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, verso 45 e verso 46 diz assim: E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Olha só o que Jesus está aqui dizendo. Se o pé te faz tropeçar, se o pé te faz pecar, é melhor cortar. E ele vai dizendo, ó, corta o pé, corta a mão, corta o olho. Vai entrar um pedaço de você no céu, mas pelo menos entra, né, irmão? Porque pior é ter tudo isso inteirinho, e aí Jesus aqui, ele mostra a realidade do inferno, né? Onde não morre o verme, onde o fogo não se apaga. Numa ideia de sofrimento contínuo e ininterrupto, que isso é o que espera todos aqueles que são fantoches na mão de Satanás. Esse é o destino final. Mas Jesus está alertando a necessidade de guardarmos o nosso pé, vigiar o nosso pé, porque o nosso pezinho pode nos fazer tropeçar. E aí a gente vai botar a culpa no diabo. Não, foi o diabo que me deu uma rasteira, o diabo me deu um rabo de arraia, o diabo é capoeirista, né? Ele me deu um rabo de arraia, eu caí, pá, tropecei, sei que o diabo me fez. Não, o diabo não fez nada disso. Jesus está dizendo, se o teu pé te faz tropeçar. Não é se o diabo botou o pé na frente e você passar, ele está dizendo, se o teu pé te faz tropeçar. Então, eu preciso vigiar o meu pé. E ele é meu, amém? O seu é seu? O meu é meu. Combinado assim? Cada um vigia o seu, amém? Você vigia o seu, eu vigio o meu. Tá legal? Combinado? Maravilha! É assim que tem que ser. Cada um deve vigiar o seu próprio pé. Então, eu não vou ficar vigiando onde é que você vai, onde é que você deixa de ir. Você que tem que vigiar isso aí, tá bom? Amém? Você que sabe onde você vai, porque onde você vai foram os teus pés que te levaram. Tá bom? Você não foi de maca, não foi carregado, ninguém te obrigou, ninguém botou um revólver na tua cabeça. Você que quis ir. Foi ou não foi? Então você foi. Agora é você que dá conta disso. Amém, irmãos? Então, eu preciso vigiar os meus pés para que eles não me levem para lugares espúrios, lugares que eu não deveria estar, não é? Lugares que eu não deveria frequentar, e depois eu vou dizer, fui vítima, o diabo, aconteceu isso, meus filhos se perderam, minha família não sei o quê, mas você foi onde não devia ir. Irmãos, todos os lugares pertencem a Deus, mas Deus não é percebido em muitos lugares. E um lugar onde Deus não é percebido, eu não quero estar. Amém? Mal intrínseco não há. Por quê? A terra pertence a Deus. Não há um quadrado na face da terra que é do diabo. Isso aqui é a casa do diabo, é a casa de Satanás, é a casa do mago, é não sei o quê. Não, tudo pertence a Deus. Mas aonde Deus não é percebido, eu não quero estar. E se eu ali estiver, eu sofrerei as consequências disso. O diabo pode encarar isso como uma falta de vigilância minha, não é? Como uma falta de sobriedade minha, e aí me envergonhar por causa disso. Queimar as minhas vestes, não é? Me dar uma boa surra, e eu não tenho do que reclamar, porque foram os meus pés que me levaram. Então eu tenho que vigiar os meus pés para que eu não pise no terreno do inimigo, especialmente se eu estiver em pecado. Entende isso? Especialmente. Às vezes a gente canta na igreja, não é cantar, porque eu proibi essa música, né? Tem uma música que eu proíbo, mas aquela assim, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, eu fui no terreno do inimigo. Já viu isso? Que foi no terreno do inimigo, nada, rapaz. Toma vergonha, fica todo mundo cantando isso e não vai coisa nenhuma. Muita gente em pecado dizendo que foi no terreno do inimigo. Vai lá no terreno do inimigo em pecado, tu vai ver só.
a coça que tu vai levar do inimigo. Vai sair de lá pelado e todo lanhado, né? Então a gente tem que pensar muito bem no que a gente canta, no que a gente fala, porque eu tenho que guardar os meus pés, vigiar os pés. Se eles te fazem tropeçar, é melhor arrancar, é melhor. Irmão, às vezes ficar paraplégico é uma benção, sabe? Dependendo do lugar para onde você vai, às vezes ficar paraplégico é uma benção. Porque aí você não vai mais para lugar nenhum, senão alguém te levar, né? Porque enquanto estava solto, ia para onde queria, fazer o que queria. Às vezes tem que ficar paraplégico para poder ficar sob controle, né, irmãos? Então pensa bem no que Deus está propondo aqui, não é? E aí, tem muito mais coisa, como eu disse, para a gente vigiar. Tem muito mais exemplos que eu poderia dar, mas a pregação tem que terminar, né, irmão? Senão a gente vai ficar aqui com fome. E eu creio que você pode vigiar coisas ainda que não foram faladas, mas que o Espírito Santo pode falar ao teu coração, como as tuas emoções precisam ser vigiadas. Pessoas que têm desequilíbrio emocional fazem muita besteira e depois dizem, foi na emoção, foi no afã, foi na pressão, aí eu fiz. Vigia as emoções, vigia os sentimentos, vigia o eu, a carne, tantas outras coisas que o inimigo tem plantado e que cabe a nós discernir isso com sobriedade, irmãos. A gente precisa entender, como eu disse, que o leão anda em derredor, rugindo, procurando alguém para devorar. Mas uma última coisa eu quero te dizer. Como eu falei ainda há pouco, a Bíblia diz que Satanás aparece como anjo de luz. Pedro dá o exemplo do que ele realmente é, esse leão furioso rugindo. Mas pensa bem comigo. Você está aqui sentadinho na igreja, de repente você olha para o lado assim, tem um leão furioso do teu lado. O que você faria agora? Carinho? Dava um tapa nele? Corria, né, irmão? Alguém aqui faria alguma coisa diferente de correr? O mais espiritual, não, eu ajoelhava e orava. Não, peraí, meu irmão, vamos parar com isso. Você faria alguma coisa diferente de correr? Você olha para o lado, tem um leão, e dá aquele leão da metro, né? O que você faria? Você não ficava um segundo do lado dele, você caía fora. Você não ia ajoelhar, Senhor, me livra do leão. Podendo correr, você correria. Porque você logo identifica o perigo ali. Só que Pedro diz isso para nos mostrar a crueza do inimigo. Mas a Bíblia diz que o inimigo se veste de anjo de luz. E se do teu lado tiver um anjo de luz aí, você vai continuar sentadinho do jeito que você está, não vai? Você olha para o lado, vê um irmão bonito, uma irmã bonita, bem arrumado, bem vestido, né, com aparência, igual o ladrão, né, que vem de terno e gravata. Hoje o ladrão assalta de terno e gravata, né? Você nem imagina que é ladrão, mas é ladrão, cuidado, né? Então, o inimigo vestido de anjo de luz, a gente não percebe. Se fosse um leão rugindo, já saia correndo. Mas o perigo é esse inimigo que você não percebe. Esse inimigo que parece amigo, esse inimigo que parece irmão, né? Isso, infelizmente, eu tenho que dizer a você, na igreja tem um joio e tem um trigo. Nem todo mundo eu posso dizer que é irmão, nem todo mundo eu posso considerar assim. Eu preciso estar sóbrio e vigilante. Até para que eu veja o inimigo quando ele não tem cara de inimigo, quando ele não tem aparência de inimigo. Deus está falando conosco essa manhã. Vigia, ora, seja sóbrio, não se embriague, não perca o controle da sua vida, viva aquilo que Deus já fez em você, a tua santidade. Amém? Deus nos abençoe.